Bom, então, essa discussão sobre o modelo de agências reguladoras nessa área de transporte e infraestrutura, aqui nós temos o modelo que foi lançado nos anos 90, de repente teve uma multiplicidade de agências e fica aquela discussão até que ponto que esse modelo é um modelo adequado, até que ponto que tem sinergia entre essas diversas agências. Então, eu queria convidar para compor a mesa para discutir o papel das agências reguladoras a Verônica Cruz, que é doutora em ciência política, pesquisadora do IUPER. Agradecer aí a sua vinda a São Paulo. O Frederico Bussinge, que é conselheiro do Instituto para Desenvolvimento de Logística e Transportes, o IDELT, e o André Araújo, que é sócio da ADNE, é também um estudioso do tema. Bom dia a todos. Eu queria iniciar agradecendo o convite para estar aqui hoje, é uma ótima oportunidade. E eu vou falar um pouco das agências reguladoras hoje, muito inspirada no enunciado do painel, modelo ideal. A minha proposta, na realidade, é trazer ao debate as questões que envolvem as agências reguladoras, considerando suas variáveis políticas. A minha exposição discute, com base no enunciado, por que as agências reguladoras no Brasil ainda estão longe de um modelo ideal. O objetivo da exposição é apresentar as características gerais das agências no Brasil. Serão discutidas brevemente essas características institucionais, formais e informais, tendo em vista, sem, no entanto, tratar aqui de nenhuma agência específica, de nenhum setor específico, mas, eventualmente, algum setor ou outro pode vir a ser mencionado, e também, eventualmente, uma comparação com alguma experiência internacional também pode ocorrer. Bom, o foco mesmo da exposição é analisar como as agências reguladoras no Brasil operam na prática e, em particular, discutir um pouco a relação entre políticos e burocratas. A presença das agências reguladoras, nós sabemos, hoje ela é indispensável. As agências estão entre os principais responsáveis pela manutenção de um ambiente de segurança jurídica, sem o qual a atração de investimentos não se verifica. Mas não se deve perder de vista que o atual modelo regulatório ainda é muito recente, se trata de uma inovação institucional com desdobramentos, tanto para a política quanto para a economia e para a administração pública, cabendo ainda muitos ajustes para o benefício de todas essas áreas, né? A segurança jurídica, ela proporciona aos atores a estabilidade, a certeza, a previsibilidade e a calculabilidade do ordenamento jurídico, não apenas no que se refere às relações entre os agentes do mercado, não, mas também quando envolve o Estado. É necessário haver limitações também para a capacidade dos governos de alterar a qualquer tempo as normas que orientam a atuação dos atores envolvidos. Isso, no entanto, não quer dizer que se devam tornar imutáveis as políticas públicas, nem muito menos impedir a evolução natural das normas, que ocorre por meio da produção legislativa. Até mesmo a organização institucional regulatória, ou seja, a agência reguladora propriamente, ela pode estar sujeita a mudança se houver entendimento nesse sentido, ou seja, se houver entendimento de que isso fortaleceria a segurança jurídica. É válido falar um pouquinho da origem e da difusão desse modelo de agência. É possível afirmar que o processo de globalização, ele conformou as estruturas regulatórias, ou seja, os mais diversos países, eles tiveram suas estruturas regulatórias padronizadas. A agência reguladora que a gente tem aqui hoje tem também na França, tem na Bélgica, tem na Inglaterra, tem no Chile, na Bolívia, com algumas distinções, mas a ordem é que todas atendessem ao mesmo formato. E isso ocorreu em grande medida em função das pressões internacionais. Organismos internacionais como a FMI, Banco Mundial, OCDE, eles tiveram um papel importante nesse sentido. E o argumento central que esses atores utilizaram para justificar a adoção desse modelo, que está estreitamente vinculado com a doutrina neoliberal,
é que instituições autônomas elas seriam mais eficazes do que os demais núcleos burocráticos, pois afastariam o risco de captura por setores específicos. Afastariam também as interferências políticas, ou seja, ela anularia a possibilidade de politização das instituições. Instituições com esse formato não seriam politizadas. A minha posição ela é cética quanto a essa construção retórica. Na minha opinião, se trata de uma construção retórica. E com base em alguns estudos e pesquisas, eu cheguei a essa conclusão. Eu parto do princípio de que toda organização envolve... toda organização que envolve pessoas e grupos envolve, por sua vez, também interesses. E esses interesses se manifestam em algum momento no cenário político. E então eu tendo a não acreditar em instituições neutras. Além disso, acreditar nessa construção retórica seria negar a contribuição de instituições estatais pregressas, que por muito tempo atenderam e atendem ainda hoje as demandas regulatórias, sem, no entanto, se enquadrar nesse formato, né? A gente tem instituições ambientais regulando, fazendo regulação da área ambiental, do setor de concorrência. Na administração pública ainda tem vários núcleos regulatórios sem o formato de agência e, por sua vez, funcionam muito bem. Mas, enfim, voltando à regulação moderna, que é como eu chamo essa regulação via agências reguladoras independentes, ela trabalha com alguns pressupostos. O primeiro deles seria a melhoria da qualidade dos serviços prestados. O segundo, a transparência do processo decisório. E, finalmente, a autonomia do ente regulador. Sobre a experiência brasileira, ela tem tido êxitos em vários desses aspectos, mas não em todos. A melhoria da qualidade dos serviços, eu acho que ficou evidente em muitos setores, com a entrada do capital privado, a introdução da concorrência em setores antes monopolizados pelo Estado, e também o aperfeiçoamento da capacidade regulatória, sobretudo daquelas agências da primeira geração. Então, isso faz com que a qualidade de serviços prestados em muitos setores seja evidente. Eu acho que o de telecomunicações é muito emblemático nesse sentido, acho que é um dos mais evidentes, mas tem outros também. Já a transparência dos processos decisórios é algo que vem se aperfeiçoando continuamente. E ela é obtida por meio da introdução de mecanismos de accountability. Bom, accountability eu trabalho com a ideia de prestação de contas. Na ciência política, accountability é algo que a gente tem uma dificuldade de explicar para os alunos. É difícil explicar accountability só com uma palavra, com uma expressão. E até um tempo atrás era mais difícil ainda porque a gente não era só o vocábulo que faltava. Não era só a palavra para traduzir accountability, era a prática do accountability. Então, é algo muito recente na experiência, na administração pública e na política brasileira também. Mas é claro que ainda temos um longo caminho a percorrer nesse sentido. Mas a introdução da accountability talvez seja um dos mecanismos positivos mais interessantes trazidos pela reforma regulatória. Porque nós nos encontramos obrigados a incorporar uma prática de uma cultura política estrangeira, mas que nos foi muito benéfica. Um dos autores que mais desenvolveu sobre esse conceito na ciência política é o O'Donnell, que é um cientista político argentino. E ele trabalha com dois eixos para explicar a accountability, ele utiliza dois eixos. O eixo horizontal, que é onde que se refere às relações de controle intraestatais, entre as agências do Estado. Está muito relacionado também com o equilíbrio entre os poderes, onde eles se controlam mutuamente. E o O'Donnell chama também de accountability vertical aquela relação entre o Estado e a sociedade, onde os atores sociais controlam as agências estatais. Isso pode se dar de inúmeras formas. Uma maneira expressiva, um mecanismo de accountability vertical expressivo é o próprio processo eleitoral, né? A própria eleição. Tem a ideia de punição e premiação também.
Bom, a exigência de accountability na estrutura regulatória tem mobilizado a sociedade e favoreceu até mesmo o surgimento de uma cultura associativa, voltada para a promoção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos, pouco observada em outros períodos, mas que tende a se institucionalizar nos ambientes regulatórios. Os mecanismos de transparência estão presentes tanto no âmbito das relações institucionais no Brasil, quando, por exemplo, o TCU estabelece que algumas agências reguladoras estabelece a existência do contrato de gestão com algumas agências reguladoras. E como expressão de accountability vertical, nós teríamos os PROCONs, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, atuando junto com as agências reguladoras também. Quando eu falo que ainda temos um longo caminho a percorrer, é porque a introdução desses mecanismos ainda não foi completamente naturalizada em algumas agências. É muito comum, por exemplo, observarmos a rejeição de alguns dirigentes de agência em relação ao papel desempenhado pela figura do ouvidor no interior da agência. O ouvidor ele é indicado pela Presidência da República e ele é a voz do usuário de serviço público na agência. É a voz e aos olhos também. É ele que observa ali qualquer inadequação. E é muito comum, eu já vi na imprensa e em entrevista também, os dirigentes tendem a mostrar um certo desconforto com a figura do ouvidor. Eles argumentam que o ouvidor fere a sua autonomia. Mas, na verdade, eu atribuo esse comportamento a uma falta de cultura política do accountability e é algo que tende a ser superado. Isso é muito comum no começo, essas resistências, mas é algo que tende a ser superado. O que acontece muitas vezes é que, na verdade, reguladores não gostam de ser regulados, assim como talvez juízes não gostam de ser julgados. Né? Os magistrados também manifestam desconforto, por exemplo, com o Conselho Nacional de Justiça. E já no que se refere à autonomia do ente regulador propriamente, eu diria que esse é o calcanhar de Aquiles da estrutura regulatória brasileira, no que se refere a essa relação de políticos e burocratas. Eu digo isso porque esse também foi um ponto que concentrou as maiores críticas durante a reforma regulatória. Dizia-se agências muito fortes, agências com muito poder, isso vai virar o quarto poder, ou então isso é o Estado dentro do Estado. Tinha aqueles que se incomodavam muito também com dirigentes poderosos com um mandato, ocupando um mandato sem ter um cargo majoritário, por exemplo, sem ter sido eleito para aquele processo, né? E tudo isso gerou muita controvérsia, muita resistência a esse modelo a princípio. Mas, mesmo com toda essa delegação de poderes para as agências, a gente ainda nota uma certa fragilidade nesse quesito. Sobretudo quando se faz a mensuração da real autonomia das agências. Eu escolhi fazer isso de duas formas, analisando a autonomia decisória e a autonomia financeira. Muitos autores trabalham com vários outros aspectos, mas eu escolhi essas duas dimensões da autonomia. Primeiro, a autonomia decisória consiste na capacidade da agência de tomar decisões sem considerar as pressões dos grupos de interesse no curto prazo. E a autonomia financeira se refere à disponibilidade de recursos materiais e humanos suficientes para a execução da atividade de regulação. Na ciência política, uma parte da literatura sustenta que, quando os políticos delegam poderes, quando eles adotam poderes, eles o fazem estrategicamente. O que isso quer dizer? Eles só fazem isso quando eles veem vantagens para fazê-lo, né? Os políticos, claro, eles tendem a concentrar poder, o interesse é concentrar poder e não delegá-los. Mas quando eles acreditam, por exemplo, que estão diante de uma oportunidade de transferir responsabilidade, quando eles não querem assumir uma medida impopular, por exemplo, nessas circunstâncias é que eles delegam poderes. E mesmo quando eles entendem que, dessa forma, uma determinada ação política vai obter credibilidade, né? Mesmo nesse sentido. Mas, mesmo
quando eles se veem diante de uma situação que os força a delegar poderes, eles criam determinados controles burocráticos, que são as nomeações, que são, por exemplo, a possibilidade de demissões. E, no caso das agências reguladoras, o que eu observo na minha análise é que no Brasil tem tido um certo exagero, um certo abuso desses controles burocráticos. A experiência brasileira mostra que a gente está diante desse comportamento. A começar pela autonomia decisória, nota-se que ela é continuamente comprometida desde o seu início, porque as agências aqui, diferentemente das homônimas dos países anglo-americanos, graças à estrutura determinada pela própria Constituição, a Constituição brasileira não permite que aqui as agências operem no vácuo, né, eu diria, sem vinculação com qualquer dos três poderes. Em alguns países elas são vinculadas ao legislativo, aqui elas acabaram sendo vinculadas ao poder executivo. Só isso já fere de alguma maneira a autonomia das agências. Essa vinculação forte com o executivo já restringe de algum modo a autonomia das agências. Quanto à centralidade do Poder Executivo sobre as agências, aqui ela é notória e ela é muito importante, porque a vinculação aos ministérios favorece todo aquele conjunto de práticas típicas do antigo modelo regulatório, típicas do modelo pregresso, como a patronagem, o clientelismo, o jogo de influências políticas partidárias, ou seja, todas aquelas formas de interação política do período anterior à regulação moderna. Temos, nesse caso, o novo e o velho convivendo lado a lado. E a falta de instituições que determinem a prestação de contas nas agências é uma mudança imperiosa, porque só isso poderia inibir esse tipo de comportamento, né? A autonomia decisória ela foi comprometida com as nomeações políticas para os cargos de dirigentes, fruto de arranjos partidários à base do governo. E eu digo isso, eu digo governo de uma forma genérica, porque a minha análise mostra também que, com relação a essa questão, as nomeações políticas, tanto o governo Cardoso quanto o governo Lula têm a mesma relação com as agências. As nomeações políticas elas são constantes, vinculadas quase sempre a partido. É o que a gente chama de patronagem, né? Em troca do apoio, você distribui os cargos políticos. E as agências reguladoras, que eram idealmente para estar livre desse tipo de ação, elas repetem esse comportamento tal qual os outros núcleos burocráticos. A falta de quadro de funcionários independente, especializado, é mais um dos desafios a ser enfrentado pelas agências reguladoras e também compromete a sua independência. O Roberto Zaidan já falou disso, da dificuldade de pessoal, e muitas agências são prejudicadas no exercício das suas funções pela falta de pessoal. A carreira de regulador ainda não foi bem regulamentada, não foi bem estabelecida. O teto salarial na administração pública também é um obstáculo, porque faz com que as agências percam continuamente pessoal para o setor privado. As agências elas são muitas vezes até um trampolim. Depois de passar na agência, o profissional ele passa a ser sondado, eu não sei, sobre o seu interesse de ir para o mercado, para um cargo maior. Depois de passar pelo treinamento da agência, depois de obter informação ali, isso é muito comum ainda. A autonomia financeira das agências reguladoras, ela também apresenta uma certa fragilidade. Embora as agências sejam dotadas de um considerável orçamento anual, esse orçamento é frequentemente contingenciado pelos ministérios, né? Os argumentos são os mais diversos, em geral o controle fiscal, o controle dos gastos públicos, mas elas acabam sendo... os orçamentos das agências são quase sempre restritos ou bloqueados, o que impede, por razões óbvias, o bom desempenho das agências. E, finalmente, voltando um pouco à proeminência do Executivo, ele está expresso não apenas nas nomeações políticas e no contingenciamento orçamentário,
mas também nas tentativas de reversões de decisões tomadas nas agências reguladoras, ou ainda forçando saídas precoces de seus membros, o que também compromete uma boa regulação. Nesse caso, o Poder Legislativo pode ser responsabilizado, porque o Legislativo brasileiro, diferente de outros países, ele se limitou a um papel de fazer um controle que a gente chama na ciência política de fire alarm, ou seja, ele dispara o alarme de incêndio em momentos de crise, né? Tem que ter uma crise, tem que ter um caos aéreo, tem que ter um risco de apagão de energia, tem que virar uma plataforma de petróleo no mar, tem que ter uma crise para o Congresso brasileiro chamar o dirigente da agência e pedir explicações. Enquanto que se ele fizesse isso continuamente, se esse monitoramento fosse constante, essas crises poderiam ser evitadas. É o que acontece em países centrais. Estados Unidos, por exemplo, o legislativo trabalha muito próximo mesmo do controle de agência. Lá, a agência tem muito mais autonomia, mas o controle do legislativo também é muito mais justo, muito mais próximo. Bom, acho que, dito isso, o que essa análise revela é a existência de alguns mitos e realidades na operação das agências reguladoras. Acho que certamente há um distanciamento entre o que foi previsto e a forma como as agências funcionam, de fato, e o que acaba acontecendo, em grande medida pela ausência do legislativo e pela centralidade do poder executivo, é que aquelas agências pensadas para serem núcleos racionais, bem estruturados, capazes ali de tomar decisões técnicas, se tornam núcleos burocráticos enfraquecidos e acabam funcionando como qualquer outro órgão da administração pública. Para essa análise, fica evidente que a privatização e o estabelecimento de órgãos reguladores, eles não trazem os benefícios almejados para todos os setores. Vários outros aspectos institucionais requerem aperfeiçoamento ou ainda implementação, a fim de tornar a estrutura regulatória de fato segura. Fatores são necessários, fatores como a definição dos papéis dos poderes legislativo, executivo e judiciário na atividade regulatória, um sistema político competitivo, isso sempre, a definição das parcerias entre o setor público e o privado, uma maior cooperação entre as agências reguladoras também, eventualmente ainda se nota competição e indefinição de atribuições entre elas, uma maior cooperação tem que estar mais clara. E questões como accountability, transparência, direito dos consumidores, direito ambiental, todo esse conjunto de fatores tem que ser ainda repensado e discutido para o fortalecimento das agências reguladoras. Por que tudo isso é importante? A importância de se conhecer e, sobretudo, de se superar todos esses gargalos políticos que envolvem as instituições regulatórias no Brasil, que, por sua vez, estão profundamente relacionadas com a política industrial, tudo isso é fundamental para que os empresários brasileiros possam melhor adotar suas estratégias de ação. Ao mesmo tempo, ao nos darmos conta de nossas debilidades e pontos fortes, somos capazes de identificar e reunir os elementos necessários para reivindicar, junto ao poder público, reformas que irão aperfeiçoar os mecanismos regulatórios, colocando-nos no mesmo patamar que os países que contam hoje com uma boa experiência regulatória. E uma nota mais geral é que eu considero que, ainda que nós tenhamos uma doutrina diferente, estruturas regulatórias distintas de países europeus e Estados Unidos e outros, nós nunca seremos absolutamente iguais. Os países são distintos, uma federação, outra é um Estado unitário, uma democracia muito consolidada, outra é uma democracia em consolidação. Ainda assim, o aprimoramento dos regimes regulatórios se insere como uma necessidade imperativa, em função de um outro fenômeno, que é a integração regional. A integração regional eu entendo como um processo
do qual as economias, do qual países como o Brasil não podem se furtar, não podem se eximir. E padronizar, não sei padronizar, mas minimizar, talvez, as heterogeneidades regulatórias é um fator, um aspecto fundamental, que contribui de forma única para esse processo de integração. Porque o sucesso da integração ela depende basicamente da compatibilidade entre as regulações domésticas e regionais. Bom, dito isso, eu fico por aqui. Agradeço. Obrigada.